A paz do Senhor Jesus, queridos professores, sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online, aqui no canal oficial da IEADALP. Hoje iremos apresentar mais uma pré-aula. Desta feita, vamos abordar os conceitos prévios referentes à lição número 6. Lição número 6. As grandes escolhas da vida. Vem comigo, vamos aprender juntos. Professor, começa a sua aula estabelecendo um ambiente descontraído, convidando os seus alunos a compartilharem as experiências que eles tiveram durante a semana. Cumprimente calorosamente os visitantes, dê um abraço de boas-vindas. E peça para os alunos falarem se tem algum pedido específico de oração. E aí, reserve um tempo para orar com a sua turma. Em seguida, você vai fazer um breve resgate da lição anterior. No caso, a lição 5. Não faça acepção de pessoas. Você vai revisitar os principais pontos que foram abordados nesta lição e o que os seus alunos conseguiram absorver desta temática. A partir de então, dê início à lição do dia. Como mencionamos, a lição da turma de juvenis deste domingo, dia 11 de fevereiro de 2024, é a lição 6. Lição 6, as grandes escolhas da vida. E aí é interessante sempre iniciar a sua aula com uma atividade de quebra-gelo, com uma dinâmica, com algo lúdico, para que o seu aluno já comece a aula de maneira leve. E aí você vai entrar no conteúdo propriamente dito. Então vamos aos objetivos da nossa lição. Os objetivos da lição são 3. Compreender a importância das escolhas na nossa vida, verificar quais áreas as escolhas causam mais impacto e refletir em que âmbito devemos fazer boas escolhas. E aí, ao término da sua aula, é esperado que os seus alunos alcancem esses objetivos estabelecidos. Mais uma vez é importante lembrar da importância da leitura bíblica em classe. No caso da nossa lição de hoje, a lição bíblica está no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 30. Então, realize uma leitura orientada com seus alunos, pedindo para que cada um deles leia um versículo específico. Esta metodologia da leitura orientada, da leitura dirigida, vai fazer com que os alunos assimilem de maneira mais efetiva os conhecimentos da lição e do texto bíblico. Ok, meus irmãos? Então vamos iniciar com o nosso primeiro tópico. No nosso primeiro tópico nós temos a importância das escolhas. Então você vai deixar claro para o seu aluno, para a sua aluna, que todas as escolhas que nós fazemos, elas terão consequências no futuro. Então nós vivemos num mundo de escolhas e consequências. Então, tudo que a gente faz hoje irá moldar o que seremos amanhã. As nossas escolhas de hoje irão definir o que nós seremos amanhã. E eu queria ler com os irmãos um texto aqui no livro de Gálatas, no capítulo 6 e o versículo 7, que é bem apropriado para esta temática. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então é um texto bíblico muito propício para esta lição de escolhas e consequências. Eu gostaria também de citar
um pensamento do poeta chinês Pablo Neruda, que também vem a calhar com a nossa lição de hoje. Ele diz assim: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, é um pensamento também muito interessante e que se enquadra na nossa lição, pois estamos falando das nossas escolhas de hoje e as consequências que dela virão. Então, a lição, ela mostra que nós temos um livre-arbítrio, o livre-arbítrio dado por Deus. Então, quando Ele nos deu esse livre-arbítrio, Ele nos deu, por conseguinte, a capacidade de fazermos as nossas escolhas. Então, somos livres para fazermos as nossas escolhas. Isso significa, como diz o comentarista da lição, que nós não somos robôs, não somos marionetes. Eu achei interessante o comentarista usar esse termo. Não somos robôs, nem somos marionetes, mas somos seres humanos capazes de pensar e agir por conta própria. E aí nós temos alguns exemplos, né? Você pode deixar claro para o seu aluno que se ele hoje gosta de estudar, se esforça para ir à escola, se esforça para passar nas provas e estuda não apenas para passar nas provas, mas estuda para o seu aprendizado, possivelmente ele terá um futuro muito melhor. Ele poderá passar no concurso público, ele poderá passar no Enem, poderá passar numa seleção interna em algum órgão privado. Enfim, o que ele faz hoje, ele vai ter a consequência amanhã. Você também pode apresentar para os seus alunos alguns textos bíblicos que referendem esta temática de hoje. Por exemplo, pode falar sobre o exemplo de Ló. Ló, ele escolheu se estabelecer na cidade de Sodoma. E o que aconteceu com Sodoma? Ela foi destruída. Você pode citar os exemplos de Saul, Davi e Acabe. Eles fizeram escolhas erradas e as consequências foram desastrosas. Então, dentro deste link, você pode trazer outros exemplos, tanto do texto bíblico, como exemplos da vida secular, exemplos contemporâneos de pessoas que tomaram uma decisão errada, precipitada e depois tiveram que arcar com as consequências dos seus atos. Aí no segundo tópico, nós temos aqui: em quais áreas devo tomar cuidado com as minhas escolhas? Vocês vão observar que este tópico, ele aborda 3 áreas específicas. E essas áreas, o comentarista deixa claro que é crucial nós tomarmos cuidado com as escolhas. Então temos lá, primeiro, a escolha de com quem vou constituir uma família, ou seja, a escolha do cônjuge. Você vai dizer aos seus alunos que a escolha do cônjuge é uma das decisões mais importantes da vida dele. Por quê? Porque, de acordo com a esposa que ele tiver, de acordo com o marido que ela tiver, a sua vida pode literalmente se transformar num pedacinho do céu ou no inferno. Então é uma escolha extremamente importante. Por isso, você vai orientá-lo a sempre buscar a Deus em oração para que Deus direcione um esposo, uma esposa, um cônjuge, para que o seu aluno possa ser feliz na sua vida conjugal. Nós temos aqui um texto bíblico no livro de Provérbios, no capítulo 21 e o versículo 9, Provérbios, capítulo 21, versículo 9, que diz assim: melhor é morar no canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Meus irmãos, olhem só a profundidade deste versículo, desse texto bíblico. Então, em outras palavras, numa linguagem mais contemporânea, ele está dizendo o seguinte: é melhor morar no fundo do quintal
do que com a mulher briguenta. A tradução da linguagem de hoje ela vai trazer isso. É melhor você morar no fundo do seu quintal, levando chuva, levando sol, levando tudo lá, do que numa casa ampla e confortável com uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, uma mulher que reclama de tudo. E isso aqui vale não apenas para a mulher, vale para ambos. É muito melhor a mulher também morar embaixo da ponte do que morar numa casa confortável com um homem briguento, reclamão, rixoso. Então, a escolha do cônjuge é uma escolha extremamente importante. Uma outra escolha que ele fala é a escolha profissional. E aí você vai destacar a relevância de buscar a orientação divina ao escolher uma profissão. É importante deixar claro que o seu aluno é adolescente. O adolescente ele está numa fase de dúvidas, é natural. Ele não pode ficar impaciente, nervoso. É uma fase normal de dúvidas. Hoje ele acorda com o desejo de fazer medicina, aí amanhã ele já não quer fazer medicina, quer ir para a área de humanas, aí depois quer ir para a área de exatas, depois quer fazer um concurso para as Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. É natural. Na vida do adolescente isso é normal. Então, ele vai ter que buscar a orientação de Deus e você oriente também para que eles façam testes vocacionais com pessoas sérias, não esses testes de internet que não ajudam muito, mas com pessoas sérias, com profissionais do ramo, e aí eles vão ter uma ideia, pelo menos, de algo que seja que tenha mais a ver com o seu perfil. Então, não coloque mais neurose na cabeça do seu aluno. Não tente dizer, rapaz, estou com 17 anos e ainda não decidiste o que é que tu vais fazer. Não, é o tempo dele. A adolescência tem esses conflitos. Então, que ele busque a Deus, que ele ore ao Senhor, busque um direcionamento e busque também através dos testes vocacionais. Uma outra escolha é a escolha no ministério. Então é importante deixar claro para os seus alunos que servir ao Senhor como ministro na igreja, realizando qualquer trabalho na igreja, é excelente. E aí também é importante deixar muito claro que quaisquer serviços na obra de Deus são relevantes. Todos eles. O irmão que prega, o irmão que dirige, o irmão que ajuda a colocar a cadeira lá no local, o irmão que fica na porta tomando conta. Então, todo serviço, ele é essencial e ele é agradável a Deus. Então, deixe claro isso para o seu aluno, que mesmo que ele sinta o chamado de Deus hoje, não necessariamente ele vai ser chamado para trabalhar hoje, vai ser no tempo de Deus. Então ele ore, busca ao Senhor, continue trabalhando e esperando o tempo certo. E no nosso terceiro e último tópico, trabalharemos a seguinte questão: quais as escolhas mais importantes? Esse tópico também aborda 3 escolhas importantes que uma pessoa pode fazer em sua vida. Então a primeira escolha é a escolha de temer a Deus. E aí você vai destacar para o seu aluno que escolher temer a Deus implica viver em obediência aos seus mandamentos, evitando o pecado, buscando uma pureza de coração. Então você vai deixar claro que ter temor a Deus não é ter medo, não é viver assustado, mas é o desejo de não perder a presença de Deus. A segunda escolha que o comentarista nos traz é a escolha de estabelecer objetivos. Então é importante que você ensine ao seu aluno, transmita para ele a importância de ele estabelecer metas diárias, semanais, mensais, anuais, mas tendo um cuidado muito grande em relação a isso. Assim como acontece em relação à questão da escolha profissional, o estabelecimento de metas não pode ser uma neurose também. Então você não pode dizer, não, você vai fazer um plano de metas para os próximos 15 anos e daqui a 2 anos
você termina o ensino médio, com mais 4 termina a graduação, depois com mais 2 anos o mestrado, com mais 4 o doutorado, e aí você vai criar uma expectativa e uma ansiedade desnecessária. Deixe claro que é importante ele estabelecer metas diárias, mas sem neurose, com calma e seguindo cada passo a cada dia. E, obviamente, acima de tudo, colocando o Senhor acima de todas as coisas. E a terceira escolha que o nosso comentarista traz é a escolha de andar com Deus, que aí você vai trazer o exemplo de Enoque, né? Enoque, ele é um exemplo na Bíblia de alguém que andou com Deus. E aí você também pode trazer o exemplo de Moisés, que preferiu o sofrimento aos tesouros do Egito. Então, encoraje os seus alunos para fazerem isso também, para escolherem, optarem por andar com Deus. Ok, meus irmãos? E aí, eu trago também algumas estratégias didáticas para vocês. A estratégia da relevância pessoal. Você vai relacionar as escolhas dos seus alunos e vai discutir com situações reais enfrentadas pelos adolescentes. Então faça esse trabalho que vai ser bem interessante também. Uma outra estratégia, testemunhos bíblicos. Você pode trazer histórias bíblicas que exemplificam escolhas desses personagens, e aí ao final você vai trazer também uma reflexão sobre cada escolha e cada consequência desses personagens bíblicos. Temos também a estratégia do envolvimento ativo. Você vai encorajar a participação dos seus alunos numa discussão, promovendo um ambiente de diálogo, de discussão, de diálogo, de conversa, uma roda de conversa. E aí a temática será as escolhas que eles enfrentam. O que é que eles pretendem fazer, quais os seus objetivos, e você pode fazer esta roda de conversa com eles. Temos também aqui algumas dinâmicas que podem ser feitas nessa aula. Por exemplo, mapa de escolhas. Você vai pedir que os adolescentes desenhem um mapa representando suas escolhas atuais e futuras. E em seguida vai discutir em grupo as escolhas de cada uma dessas equipes. A entrevista profissional imaginária. Você pode simular uma entrevista de emprego com equipes, incentivando os adolescentes a pensarem nas suas escolhas profissionais. Lembrando que se algum deles ainda não souber qual a profissão que ele deseja, também não há problema, como nós falamos há pouco. Uma outra dinâmica é a lista de objetivos. Você vai ajudar o adolescente a criar uma lista de objetivos pessoais que eles acham que podem cumprir a curto, médio e longo prazo. Lembrando que isso não é plano de metas. E, finalmente, a escolha de Deus é uma outra dinâmica. Você pode dividir a classe em equipes e pedir que cada equipe leia um texto bíblico. Tem que ser um texto bíblico que aborde o tema das escolhas. Aí depois você vai pedir que cada grupo discuta o que a Bíblia diz sobre as escolhas que devemos fazer. Amém, meus irmãos? Detalhe, as dinâmicas, como eu disse na aula anterior, elas não necessariamente têm que ser feitas no final. De preferência, se for só uma dinâmica, faça no meio da aula. Se for mais de uma, você pode fazer uma no início, uma no meio e uma no final. Você também pode encerrar a sua aula com um hino evangélico temático. E para esta lição, eu sugiro o hino A Melhor Escolha, do cantor Sérgio Lopes. É um hino belíssimo e que tem muito a ver com a temática da nossa lição. E aí, para finalizar, você vai fazer um link com a lição da semana seguinte, que no caso aqui é a lição 7, a importância da comunicação. Olha que lição maravilhosa. Então você já motiva os alunos, já fala para eles o que é que você vai trazer no domingo seguinte, para que eles sintam-se motivados a participar da sua aula. Amém, meus irmãos? Estimados educadores,
Agradecemos a todos por participarem de mais uma pré-aula. Convido você mais uma vez para se inscrever aqui no nosso canal, curtir, compartilhar, enfim, dar o seu feedback, deixa aí o seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Um grande abraço, que você tenha uma aula maravilhosa e que Deus lhe abençoe rica, poderosa e maravilhosamente no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.